Boa tarde, gente. Queremos agradecer a presença de todos também para ouvir a mensagem de hoje, que vai ser por Cassiano Júnior, e o tema é Perdoar e Amar para uma Vida Melhor. Hoje também teve a campanha do Quilo, para as famílias da casa aqui, que faz parte. Então, todos os sábados tem uma campanha do Quilo. Esse ano, nós fazemos aqui essa casa mais ou menos, acho que 25 anos. Então, em novembro é a comemoração daqui do aniversário do Caminho da Paz. Vamos ter no dia 16 de novembro o Grupo Harmônico como uma forma de comemoração. Aí o Grupo Harmônico não vai ser palestra, vai ser só a apresentação do Grupo Harmônico. Vamos fazer a nossa prece inicial e depois chamar o nosso irmão Cassiano Júnior. Amado Mestre, irmão maior, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia encarnados aqui no planeta Terra, por mais um dia vivendo e aprendendo através das nossas experiências, vivendo ao lado dos nossos irmãos, familiares, amigos. Obrigada, Senhor, por essas oportunidades. A oportunidade também de conhecer o Espiritismo, de aprender, de estudar sobre o mundo espiritual, que é para onde vamos. E saber que essa vida é passageira, que essa vida não é a vida verdadeira, a verdadeira é a espiritual. Obrigada, Senhor, pela assistência material em tudo que temos. Nosso corpo, nossas vestes, nosso alimento. E assim, Senhor, te pedimos mais paz no coração, mais tolerância com o nosso irmão, mais tranquilidade, mais serenidade. Dessa forma, Pai, estamos aqui para iniciar nossa palestra, nosso estudo. Inspira o palestrante. Todos nós possamos também estar com a mente aberta para receber essas dádivas do céu que são colocadas aqui, nesse ambiente, onde a espiritualidade trabalha em cada um de nós. Assim seja. Meus irmãos, a gente vai conversar um pouco sobre perdão e amor. São dois temas que eu acho que eles andam muito de mãos dadas. Por quê? Se a gente olhar o apostolado de Jesus, a mensagem de Jesus, o ensinamento que Jesus nos trouxe, a gente pode reduzir ele em amor. Qual foi o objetivo de Jesus ao vir aqui na Terra pegar nós, espíritos que estamos iniciando nossa caminhada evolutiva, porque a gente está muito no início da nossa evolução, e veio nos ensinar a amar. Porque nós temos essa dificuldade. A gente sabe disso. Não é nenhum demérito a gente falar, porque dificuldade de amar tenho eu e tem a grande maioria de todos os encarnados. Porque o conceito que Jesus traz de amor para a gente é um conceito muito amplo. Não é o conceito de amor que a gente tem. O conceito de amor que a gente tem é muito um conceito de proximidade, dos laços que a gente consegue perceber. Eu amo normalmente a minha família, e sim aquelas pessoas com as quais eu tenho laços mais próximos, inclusive materiais consanguíneos. Eu amo as pessoas com quem eu convivo e com as quais eu me dou bem, e aí eu exijo uma reciprocidade. Eu amo aqueles que me amam. Não é isso normalmente que a gente faz? A gente estabelece critérios e a gente estabelece limites para amar. Mas o convite que Jesus nos faz é muito maior. E ele deixa isso muito claro quando ele é inquirido por um fariseu. Ele resgata um mandamento que nem foi ele que trouxe. Ele chega e faz: o que é que está escrito? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo sobre a ti mesmo. Aí Jesus diz: faze isso e estarás salvo. Ele é questionado sobre a questão da salvação. E ao final do seu apostolado, ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como eu vos amei. E aí ele traz para a gente um chamado muito mais forte, porque o amor que Jesus teve por nós foi um amor de sacrifício. Jesus, um espírito já extremamente evoluído, um espírito que passou por todas essas etapas que nós estamos passando evolutivas, que sofreu por tudo que a gente já sofreu, baixou o seu nível de vibração, estima-se que durante 1000 anos, para poder encarnar junto de nós, para poder nos trazer essa mensagem. Então vocês vejam que sacrifício sublime que Jesus fez. E ele coroa esse sacrifício com o martírio na cruz. Se engana aquele que pensa que Jesus não sofreu. Jesus sofreu dores terríveis. Jesus foi açoitado de uma forma desumana e cruel. Existe uma psicografia
de Francisco Cândido Xavier, onde é relatado que no momento do desencarne de Jesus, Caritas, o espírito da caridade, teve que se debruçar sobre ele, porque ele estava tão sem forças que ele não estava conseguindo pronunciar o que ele queria. Então ele se debruça sobre Jesus, já no processo de desligamento da matéria, e o último pensamento de Jesus, nesse momento de extrema dor, é a preocupação com Judas, que ele já sabia que tinha se suicidado e que estava no vale dos suicidas em sofrimento. Vejam a grandeza desse espírito e veja que exemplo de amor fantástico que ele nos traz. E por que eu digo a vocês que a mensagem de amor de Jesus ela anda muito próxima da mensagem do perdão? Porque esse gesto de Jesus é um gesto de extremo amor e um exemplo muito claro do que significa o perdão. Jesus se preocupou com aquele espírito que, apesar de estar tão próximo dele, que apesar de ter convivido tanto com ele, de ser testemunha de tudo que Jesus fez, não acreditando plenamente na mensagem de Jesus, é o responsável pelo suplício que Jesus foi submetido. Através da doutrina espírita, a gente sabe hoje que as intenções de Judas não eram o dinheiro. Judas não foi seduzido pelas 30 moedas de prata, como as pessoas levam a crer. Judas foi submetido pela sua pressa, pela sua visão extremamente material de estabelecer o poder para depois trazer o evangelho. O sonho de Judas era tomar o poder à força e depois instalar um governo de amor que Jesus trazia. Ele não teve a fé necessária para aguardar o processo de crescimento e evolução em que nós estamos passando. Isso que eu falei está escrito. E é bastante lógico isso. Por quê? Porque para que você consiga vivenciar o Evangelho de Jesus, é necessário que você se desprenda da matéria. Não se desprender totalmente, que nós somos espíritos encarnados e a gente precisa de condições para a gente viver, né? Eu não estou falando aqui de sofrimento, de miséria, não estou falando isso. Eu não estou falando nessa mensagem que as pessoas usam da religião para deturpar a mente das pessoas, para que as pessoas se acomodem na miséria e no sofrimento. Não. Isso é enganoso e infantil. Deus não quer dor e sofrimento de ninguém. Essa falácia é uma falácia de pessoas que utilizaram a religião como ferramenta de controle e subjugação. E isso não é verdade. Mas Judas teve a pressa de querer utilizar as ferramentas da matéria para conseguir uma conquista que é exclusivamente espiritual. Porque eu não consigo impor nenhuma ideia para ninguém pela força. Eu posso, através da força, fazer com que Fábio não se manifeste. Sob ameaça, sob subjugação, sob o medo, eu posso impedi-lo de manifestar o que ele pensa. Mas eu não posso mudar o que ele pensa. A mudança do que ele é interior, é exclusivamente espiritual. É possível que alguém chegue aqui e, sobre ameaça, olhe para todos nós e digam, calem-se todos. E a gente vai se calar para preservar a nossa integridade física. Mas eu duvido que alguém chegue aqui e faça para todos de pensar. Nem ele consegue impedir, nem ele consegue perceber se nós estamos pensando ou não. Aí vocês podem estar pensando, o que é que você quer trazer isso para cá? Porque a gente precisa perceber que a nossa mudança ela é espiritual. A gente precisa perceber que o nosso objetivo é mudar a essência de quem nós somos. O objetivo da doutrina espírita, ele é muito claro. Eu não falo em detrimento de nenhuma religião. Respeito todas as religiões. Conheço, dentro do alcance que eu tenho, espíritos muito bem evoluídos para o estágio que nós estamos em todas as religiões. Como conheço espíritos mais atrasados também em todas as religiões, inclusive a nossa. Quando o Evangelho, segundo a doutrina espírita, nos deixa bem claro no seu Pentateuco, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. O que é que ele está dizendo? Que a gente precisa fazer a reforma íntima. Cada um de nós precisa identificar dentro de você quais são os sentimentos que você tem, quais são os pensamentos, quais são os valores que você carrega, que vai de encontro ao Evangelho de Jesus e precisa modificá-lo. Então, essa é a base nossa de construção da nossa evolução. Essa é a real importância quando alguém se diz cristão. Porque todos nós, me desculpem a sinceridade, se tiver alguém aqui que seja um espírito evoluído
missionário, me perdoe, mas todos nós que estamos aqui, estamos porque precisamos trabalhar dentro de nós sentimentos que não são ainda tão depurados e tão evoluídos. Isso não é demérito de ninguém. Você já deve ter escutado muitas vezes, a Terra é uma escola. Só está na escola quem precisa aprender. Se você não precisa aprender, você não vai para a escola. Você só vem para a escola porque você precisa. Lhe falta algo. E para que você aprenda é preciso o quê? Dedicação e estudo. Então isso serve, gente, para todos nós. E é importante que a gente perceba isso, por quê? Porque nós estamos num momento da humanidade extremamente crítico. Nós estamos num momento da humanidade em que o volume de informações que nos chega é tão grande, a gente é bombardeado por tantas ideias e tantas informações, que se a gente não ficar atento, a gente perde o foco. Nós temos visto largamente as pessoas querendo justificar a violência como uma coisa de Deus. A gente tem ouvido novamente a famosa falácia da guerra santa. Guerra e santidade não cabem na mesma frase em lugar nenhum. Todo mundo conhece o que Jesus fez de prodigioso para nós naquela época, e Jesus fez aquilo para chamar a nossa atenção, para nos convencer de quem ele era. Jesus curou leprosos, aleijados, cegos, para chamar a nossa atenção. Mas se aquele que conseguia curar as pessoas quisesse tirar a vida, vocês acham que Jesus teria alguma dificuldade disso? Vocês acham que aquele que conseguia olhar para um aleijado e dizer, levanta e anda, quisesse acabar com a vida física de alguém, ele teria alguma dificuldade? Eu falei do sofrimento de Jesus para que a gente entenda que, apesar de todo o sofrimento que ele teve, ele não cometeu nenhum ato de violência com ninguém. E daí vem a famosa frase de Jesus, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Você olha, Jesus foi caluniado, humilhado. Aquela conversa que Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados, pelo amor de Deus. No momento que a humanidade se encontra, no momento em que nós temos a oportunidade de adquirir conhecimento que nós temos, isso é inadmissível. Que Deus é esse? Que precisa de sangue para perdoar alguém. Essa forma de pensamento é inadmissível. A humanidade assassinou Jesus. Nós, enquanto humanidade, e como nós somos espíritas, nós temos a consciência da reencarnação, é possível que algum de nós estivesse lá gritando, Barrabás, por que não? E Jesus, apesar de todo esse processo que ele passou, ele não perdeu os seus valores. Daí a frase, eu venci o mundo. O mundo, com a sua violência, com a sua injustiça, com o seu egoísmo, não conseguiu fazer com que eu abandonasse os meus valores. Eu venci o mundo. Aí a gente vai agora, eu queria agora puxar para vocês o tema perdão. O que é o perdão? O que é perdoar? A gente muitas vezes, não é demérito de ninguém, a nossa sociedade nos criou assim, e perdão era quase uma fraqueza. Perdão era uma fraqueza. Como é que alguém faz algo com você e você não revida? Eu tô mentindo porque para mim foi assim. Porque a quantidade de vezes que eu já errei na minha vida são inúmeras. A quantidade de vezes que eu ainda erro são muitas. A quantidade de vezes que eu vou errar ainda também são várias. Muitas vezes eu chego em casa, eu sempre digo que eu chego em casa, na hora de escovar os dentes, eu olho para o espelho e faço, mas gordinho de novo, velho. Tem jeito para tu não. Porque, gente, a gente está nesse processo de crescimento. E a gente vai aprender com os nossos erros. E sabe o que é muito legal? É muito bom quando a gente diz eu errei. Sabe por quê? Porque quando a gente diz eu errei, a gente percebeu que o que a gente fez não é certo. Porque quem ainda não percebeu, continua agindo da mesma forma e não percebe que o que está fazendo é errado e não deve ser feito. O primeiro passo do aprender é reconhecer o erro. Porque quando você sabe que aquilo que você faz é errado, você percebe que você precisa mudar. E o perdão, gente, é isso. Não é você isentar o outro de responsabilidade. Perdoar não é você deixar para lá. Tudo existe, faz parte de um processo de crescimento e de aprendizado.
Eu estou aqui, meu celular está aqui em cima. Se alguém entrar por essa porta e levar meu celular, eu vou chamar a polícia, ó, roubaram meu celular. Se a polícia prender, eu vou ter meu celular de volta e eu vou dizer, ó, prende porque ele roubou. Ele tem que responder às leis pelo ato que ele cometeu. Eu só não vou desejar o mal para ele. Eu não quero que ele seja agredido, eu não quero que ele seja humilhado, eu não quero que ele seja maltratado. Eu quero que ele seja recuperado. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. A gente erra e a gente reencarna para aprender e para se corrigir. Jesus dizia: nenhuma das minhas ovelhas irão se perder. Por quê? Porque todas vão ter novas oportunidades e vão passar por processos de aprendizado e modificação. Então, se Deus faz isso para mim, como é que eu vou querer que seja diferente para outro filho dele? Então, gente, quando você, como nosso irmão falou, você não está isentando aquela pessoa de responsabilidade. Primeiro, porque não deve ser feito. Porque para uma pessoa se corrigir, ela precisa entender que está errado. Aquilo que a gente falou. Quando você reconhece o erro, é o primeiro passo. O que é que a gente vê hoje na sociedade? A gente vê hoje na sociedade muitos jovens completamente descontrolados. Por quê? Porque os pais foram permissivos demais, achando que estavam dando amor. Eu não estou falando de bater e de agredir. Eu estou falando de você chegar para a pessoa quando ela erra e conscientizar ela. E isso está errado. Meu filho, você não pode fazer não, porque isso está errado. Deixar ele fazer o que é errado não é amor, não. Pelo contrário, é um ato de desamor. Você está criando uma pessoa completamente desequilibrada. Então, quando a pessoa erra, ela tem que ser corrigida. Ela precisa entender que ela errou. Agora, eu só não posso agir de forma desproporcional. Jesus já dizia, né? Um ato de amor cura uma multidão de pecados. Porque o que Deus quer, gente, não é o pagamento que a gente pensa. Eu emprestei R$100 a Fábio, eu quero 100 de volta. Não. O que Deus quer é a nossa mudança. E quando a gente muda, Deus sabe. E quando a gente muda, não é mais necessário a reparação, a repreensão. Porque a gente já se modificou. Você chega para o seu filho, se ele pegar esse copo e jogar no chão, você chega e fala: meu filho, não faça não, está de castigo. Ele quebra de novo, faça não, você está de castigo. Ele aprendeu que não é mais para quebrar. Você vai botar ele de castigo novamente, por quê? Daqui a uma semana você vai lembrar, você quebrou um copo naquele dia, está de castigo. Não, ele já aprendeu. Vocês lembram da parábola do mal pagador? Quem não conhece ainda, dê uma lida na parábola do mal pagador. Mas é isso. O que Deus quer de nós é que a gente aprenda. E a parábola do mal pagador, ela nos traz o chamado. Lembre-se, gente, que foi isso que me fez tornar espírita. E foi isso que me fez ser um fã incondicional de Jesus. A inteligência de Jesus. Jesus é um espírito extremamente inteligente. Jesus ensinou a nós, espíritos extremamente selvagens ainda, extremamente atrasados e violentos, e o que ele ensinou naquela época continua válido até hoje. É impressionante como ele conseguiu fazer ensinamentos atemporais. Isso é que é fantástico. Porque o que é que a parábola do mal pagador nos diz, e a gente entende hoje? Que Deus nos perdoa uma bagagem imensa de erros no passado. E a gente não quer perdoar uma pessoa que errou com a gente. Tanto assim.
A gente já fez coisas terríveis. Nós já matamos muita gente. É difícil ouvir isso, né? Mas é verdade, basta você olhar a história da humanidade. Nós éramos criaturas extremamente bélicas. Uma tribo contra a outra, um clã contra o outro, brigando por terra, brigando por poder. Éramos nós. Como hoje ainda tem muitos, mas nós, diferentemente, estamos hoje, num sábado, final da tarde, reunidos para fazer uma conversa e uma reflexão em torno do Evangelho. Veja como a gente mudou. Mas a gente mudou por quê? Porque Deus acreditou na gente. E saiu nos dando oportunidades para que a gente aprenda. Então a gente precisa entender que aquele espírito que nos prejudica é um espírito que, como nós, vai aprender e vai se modificar. E eu volto a dizer, gente, não é a gente ser ingênuo, não é a gente ser tolo. Se eu tenho uma pessoa que ela me prejudica, que ela me atrapalha, eu vou me afastar dela. O convívio com ela não é benéfico. Tem espíritos que ainda estão nesse estado. E aí vem novamente o ensinamento de Jesus. Dá a outra face. Aí o pessoal pensa que a outra face é você, o cara dá uma tapa de um lado e você dá a outra para apanhar de novo. Não, gente. Isso é muito infantil. Não é isso que Jesus quer. Porque ninguém quer apanhar duas vezes. Aí eu vou dizer, como disse meu irmão, a minha reação talvez fosse outra. Mas a outra face que Jesus diz é: mostra a ele a face da justiça. Mostra a ele a face da ponderação, do bom senso, do equilíbrio, da não destemperança. Trate ele com dignidade. Não precisa bater nele, não precisa agredir, não precisa colocar ele para viver em condições subhumanas. É você tratar ele com dignidade. É você resgatar esse espírito. Porque se Deus permitiu que ele encarnasse, é porque a sociedade pode, de alguma forma, ajudar na mudança desse espírito. Nada que Deus faz é desprovido de objetivo. E se Deus sabe do que nós somos capazes, Deus sabe que aquele espírito que vem extremamente violento é violento daquele jeito. E se Deus permite que ele venha, é porque alguma coisa por ele pode ser feita. E impedem que a gente, muitas vezes, aproveite a oportunidade que nós estamos tendo de estar encarnados. Porque são sentimentos paralisantes. Eu passo a não me achar digno. Eu passo a não me achar merecedor. Gente, eu errei e vou procurar não errar mais. Quais as consequências disso que eu fiz? Não sei e não me interessa. Isso é entrega a Deus. O que vai acontecer? Não sei, Deus é quem sabe. Eu não preciso me preocupar com isso, não. Eu preciso me preocupar em não errar mais, porque o que está feito, está feito. Tem uma passagem da vida de Gandhi que é muito interessante. Que, não sei se você sabe da história de Mohandas Karachand Gandhi, o Mahatma Gandhi. Ele conseguiu, primeiro, libertar um país sem violência, e depois esse país entrou numa guerra civil entre hindus e muçulmanos pelo poder do país que tinha se tornado livre do governo inglês. Era uma colônia inglesa, os ingleses saíram e começou uma guerra terrível, muito sangrenta, entre hindus e muçulmanos. E o que foi que ele fez? Ele entrou numa greve de fome. E ele disse que enquanto a guerra perdurasse, ele não comeria mais. E ele estava quase desencarnando. Então os dois líderes, o líder muçulmano e o líder hindu, foram até onde ele estava e pediram a ele que voltasse a comer. E ele disse: eu volto a comer se vocês pararem a guerra. Vocês vão parar a guerra? E eles tentaram convencer ele, disse: eu só vou voltar a comer se vocês pararem a guerra. E eles prometem a ele que a guerra acabou. Eles vão entrar em paz. O líder hindu, e Gandhi era hindu, a legião dele, ele era hindu, chega para ele e diz: Mohandas, eu sei que minha alma está perdida. Eu matei muita gente nessa guerra, então eu sei que minha alma não tem salvação. Ele pergunta por quê? Ele disse: eu fiz coisas absurdas, então minha alma não tem salvação. Aí Gandhi chega para ele e fez: não, sua alma tem salvação.
Essa guerra deixou muitos órfãos. Procure uma criança muçulmana, adote ela como filha, cria respeitando ela como muçulmana e a tua alma está salva. Gandhi não era cristão, mas esse é um dos maiores exemplos de compreensão da mensagem de Jesus que eu já vi. E Gandhi dizia, né? Os ingleses eram cristãos. Aí tem uma frase dele que ele dizia: eu temo muitos cristãos, porque eram os ingleses, mas admiro muito o Cristo. E ele dizia: se tudo que foi escrito com relação à religião se perdesse e só sobrasse o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Porque ele teve a compreensão da mensagem de Jesus. E vejam que mensagem cristã extremamente forte, dentro da mensagem que Jesus nos traz de praticar o Evangelho. O que foi que ele disse para aquele cara? Ele disse: mude quem você é. Pegue uma criança muçulmana, adote-a como filha. A partir do momento que você adota ela como filha, você vai passar a amá-la como sua filha. E você vai aprender a amar um muçulmano. Você vai perder o seu preconceito com relação àquele povo que você julga que é seu inimigo. Você vai amar um muçulmano. E você vai compreender quem é um muçulmano. Você vai compreender como eles são. E você não vai poder odiar porque é seu filho. Então você vai amar um muçulmano. E você vai ver que as pessoas elas têm virtudes independente das religiões que elas têm. Então veja que mensagem fantástica de Gandhi. Então, gente, ser cristão é isso. É você trazer para você o Evangelho de Jesus, sem misticismo, sem desespero, sem aquela visão arcaica de pecado, de inferno, de sofrimento, de dor, de castigo. Porque Deus não quer nada disso para a gente. A gente sofre quando a gente provoca o nosso sofrimento. A gente sofre quando a gente é a causa da nossa dor. Não é Deus que é responsável por isso. Deus não condena ninguém, Deus não se ofende com ninguém. E a gente está caminhando para o nosso encerramento. Eu só queria encerrar com vocês fazendo trazendo uma analogia que eu achei muito interessante e eu me permiti até alterar ele um pouquinho, como se você estivesse andando na rua e alguém vomitasse em você. E aí você pegasse o vômito daquela pessoa e jogasse numa tapaué, né? Um potezinho de plástico e vedasse. E toda vez que você... E muitas vezes, quando você estivesse conversando, eu chegasse para Fábio e dizia: Fábio, olha o que fizeram comigo, e destampasse a tapaué. Não ia sair aquele cheiro de vômito desagradável, aquela coisa, né? Aí ele disse que a falta de perdão é isso, é você ficar revivendo essa coisa. Aí eu me permiti fazer uma adaptação e dizer que, para mim, é mais ou menos isso. Mas é como se fosse o seguinte, né? Eu sou muito amigo de Fábio, eu chego para Fábio e digo: Fábio, eu tenho uma festa hoje, tu tem uma camisa, supondo que eu e Fábio vestíssemos no mesmo tamanho, que vocês já viram que não é, né? Mas vamos supor, eu chegasse para Fábio e dissesse: Fábio, estou precisando para uma festa hoje, estou sem roupa, me empresta a tua camisa? Aí Fábio me emprestasse, eu fosse para a festa, na hora que eu estivesse saindo da festa, alguém chegasse e vomitasse em mim. Aí no outro dia eu vou e devolvo a camisa a Fábio toda vomitada. Fábio, rapaz, ó, toma a camisa aí, vomitaram em mim, desculpa aí. Aí Fábio vai olhar e vai dizer: rapaz, emprestei minha camisa a Cassiano. Cassiano não teve coragem de lavar a camisa para me devolver. Aí Fábio tem duas opções. Ou ele lava, guarda a camisa e diz: ó, tudo bem, a partir de hoje eu não empresto mais camisa a Cassiano. Cassiano não merece confiança para eu emprestar ele uma camisa. Né? A partir de hoje eu não empresto nada a ele, eu sei quem Cassiano é. Mas tudo bem, deixa para lá. Cassiano com a vida dele, eu com a minha. Acabou. O Fábio pode chegar e dizer: não, eu vou pegar essa camisa vomitada e vou guardar aquela coisa no guarda-roupa. Eu vou deixar ela no meu guarda-roupa aqui, para toda vez que eu olhar para essa camisa, eu lembrar que Cassiano não merece confiança. Aí toda vez que Fábio abrir o guarda-roupa para pegar uma roupa, sai aquele maravilhoso cheiro de vômito, azedo. E aí ele faz: ó, Cassiano não merece confiança. No outro dia, a mesma coisa. Depois de 15 dias, sabe o que é que vai acontecer? Aquele cheiro de vômito vai tomar conta de todas as roupas de Fábio.
Em todo lugar que Fábio estiver, ele vai estar irritado porque Cassiano não foi digno de confiança. E aquilo vai transformar Fábio numa pessoa extremamente amarga. Porque aquela coisa que eu fiz que magoou ele passa a ser o centro da vida dele. Passa a ser aquilo presente na vida dele em todos os lugares. E isso vai ser tão intenso que daqui a pouco isso vai perturbar todos que estiverem próximos a Fábio, porque o cheiro do vômito vai incomodar a todos. Então, gente, quando a gente não ressignifica aquilo que nos fazem, quando a gente não entende o processo, quando a gente não perdoa, não ressignifica, a gente fica com aquela dor constantemente, o tempo inteiro, nos machucando, nos incomodando. E isso acaba interferindo em todas as nossas relações. A gente se torna uma pessoa agressiva, aborrecida, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Por quê? Porque isso passa a fazer parte da nossa personalidade. E a gente precisa entender que perdão é um sentimento. E sentimento não se dá. Eu não tenho como dar sentimento para vocês. Eu posso sentir. Se vocês conhecem alguma passagem do Evangelho onde Jesus curou uma pessoa violenta, uma pessoa avarenta, uma pessoa ciumenta, vocês conhecem alguma história dessa? Não, gente, porque isso é sentimento, é seu. Só quem muda é você. Jesus curava a matéria porque a matéria ela é cedida. Esse corpo ele não é meu, não. É matéria orgânica. Eu sou muito grato a Deus por ter me cedido. Mas na hora que meu espírito desprender, essa matéria vai se desfazer, vai reintegrar a natureza e vai providenciar para formar outros corpos. Sejam corpos animais, vegetais, bem, matéria orgânica. O que é meu é o espírito. E é isso que Jesus nos convida a cuidar do espírito. Cuide da matéria, porque quanto mais tempo você está nela, mais tempo você tem para aprender e exercitar. Mas cuide do espírito, principalmente, porque é esse que é o verdadeiro objetivo. Então, meus irmãos, muito obrigado a vocês por terem passado esse tempo aqui que a gente conversando. Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que a gente continue buscando esse nosso aprendizado. Errando, aprendendo. Caindo, levantando e mudando. Agradecendo a Cassiano Júnior, essa palestra maravilhosa, e que fala tanto sobre Jesus. E, coincidentemente, eu estou relendo o livro Há 2000 anos e ele trata justamente do sofrimento de Jesus. Né? Assim, ele tem uma passagem lá que ele explica muito bem. E realmente é muito sofrimento. Quando a gente relê, a gente vê assim, a grandeza, né? Tão grande que a gente se emociona quando relembra e revê essa passagem que Jesus passou. Lembrando que quem quiser seguir para assistir as palestras estão sempre sendo filmadas. Então, assim, seguindo e também divulgando no YouTube, né, no canal, porque crescendo a gente divulga mais o espiritismo, né? E fica bom porque a gente fica com a lembrança das palestras que são filmadas aqui. Ah, e sim, aí tem uns cortes que ele faz, que é muito bom, cortes assim, com trechos da palestra, que muito legal mesmo. Fábio pode fazer a prece final e depois a gente vai para o passe. Lembrando de Jesus, tão falado e comentado essa noite, que representa o sol de nossas vidas, em qualquer momento, de dia ou de noite. É a prova viva do perdão irrestrito, não somente, como foi comentado, aqueles mais chegados, aos de casa, ao do convívio doméstico, mas principalmente dos mais difíceis, dos mais complicados, daqueles que ferem a nossa sensibilidade, dos que magoam o nosso orgulho na mais profunda e dolorida raiz.
A esses deve ser o nosso esforço contínuo do verdadeiro perdão, de vibrar positivamente, de orar por esses irmãos, de compreender que assim como nós, são irmãos que estão ainda em aprendizado, muitos ainda não têm aquilo que desejamos para nos dar, mas que, como o nosso amigo Cassiano falou, um dia todos nós seremos anjos, inclusive estes irmãos. Então, que possamos retornar para o nosso lar, impregnados no bom sentido dessas energias, dessa casa e de todos nós, da espiritualidade amiga, que possamos refletir mais no perdão e lembrar que Jesus assim o fazia quando o centurião lhe bateu a face. Jesus não se calou e perguntou, questionou: por que tu me bates? Que possamos fazer a todos refletirem a nós mesmos. Que a tua paz, amado, querido, justo, misericordioso Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.